Então, vamos fechando os nossos olhos e trazendo à nossa frente sempre Jesus, o nosso mestre, nosso irmão, nosso companheiro. Ele que nos deixou e deixará sempre tantos ensinamentos para que cada um de nós conseguisse, através dessa busca, dessa modificação, instalar a paz aqui dentro, no coração de cada um de nós. Quando a humanidade instalar essa paz que Jesus nos deixa, não teremos mais guerras, não existirão mais conflitos, porque o ser humano dentro de si não terá os conflitos, não terá as guerras internas. Então é preciso que cada um de nós pare, busque, estude os ensinamentos do Mestre e coloque em prática. Aí sim viveremos uma era de paz, que nunca mais terminará. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Quem está aí? Maria Leone, tudo bem? Lindalva, Marta Maria, Luci Cruz, Tadeu Felipe, João, Carlos. Boa noite a todos, tá? Vamos então começar? O tema de hoje é: ainda há espaço para o abraço. Vamos ver por que isso? Estamos acompanhando, infelizmente, momentos horríveis de guerra, né? Israel contra Irã, Rússia contra Ucrânia, Israel contra Hamas, os terroristas Hamas. Mas nos deparamos também com guerras dentro do nosso próprio país. Por exemplo, as facções criminosas contra a população. Agressões terríveis pelos grupos políticos, né, com a sua corrupção, agredindo, ferindo, matando, tripudiando sobre as necessidades de todo um povo. É guerra também. As guerras camufladas que acontecem no interior de cada um de nós. Querem ver? Guerra com os vizinhos, com um parente, com um professor, enfim, guerras que acontecem, né? A insensatez humana gerou, no passado, até mesmo guerras santas. Impressionante, né? As cruzadas, já falamos aqui de outras vezes. Então, pergunta-se, onde é que está a origem desses conflitos tão tristes? Onde que está a origem deles? A origem do estado belicoso que se encontra no coração dos homens. Onde que está essa origem? Está no comportamento típico de espíritos ainda atrasados espiritualmente. Ali é que é a origem da guerra. Espíritos atrasados espiritualmente não estão preocupados em amar, servir, fazer o bem, não, e gera guerra, com certeza, né? Então, espíritos atrasados espiritualmente, que fazem parte de um planeta de provas e expiações, como é a Terra nesse momento, né? Cuja característica dominante desses espíritos é o mal prevalecendo sobre o bem. Então é o mal que aí está ganhando espaço, né? Já ganhou espaço, e o bem está nessa luta para ganhar ele o espaço e derrubar o mal que ainda existe, né? Nós estamos numa fase, já falamos aqui outras vezes, mas sempre é bom porque nem todos que acompanham a live são espíritas, né? Que estudaram a doutrina. Nós estamos nessa passagem, nessa mudança, nessa transição.
saindo de um mundo de expiação e provas para entrarmos num mundo de regeneração. A Terra está mudando por quê? Porque boa parte dos espíritos está mudando, está procurando ser melhor, encontrar mais harmonia entre os seres. E harmonia primeiro aqui, para depois levar essa harmonia para fora. Então, a Terra, que é o lar, neste momento, o lar de todos nós, ela começa a refletir aquilo que cada inquilino é. Aquele inquilino que está mais voltado para o bem, aquele inquilino que está mais preocupado em servir, em amar, em ajudar. Esse inquilino começa a fazer a reforma desse lar chamado Terra. Mas é aos poucos. Nada muda de um instante para outro, né? Tudo é um processo. Demorado? Aos nossos olhos, sim. Aos olhos da espiritualidade, não. Porque para o espírito não existe o tempo. Esse tempo que nós medimos, olhamos no relógio, né? Marcamos horário para tudo. Para eles, não. O tempo passa de uma forma diferente, né? Então, vamos ver uma pergunta que Kardec fez à espiritualidade. Está no Livro dos Espíritos. Quem quiser procurar depois, é a questão número 742, Livro dos Espíritos. A pergunta é: qual a causa que leva o homem à guerra? Ou seja, a origem da guerra. E a resposta da espiritualidade é: a causa é a predominância da natureza animal, né? Ou seja, carregarmos ainda um forte vínculo com a matéria. Nós estamos num mundo bem material, né? Então esse forte vínculo é que acaba complicando. Por quê? Porque nós carregamos vícios, o egoísmo, os nossos defeitos, a vaidade, a prepotência, tudo isso. Então os espíritos respondem: quer saber o porquê? Porque há uma predominância da natureza animal, a matéria, em nós, sobre a natureza espiritual, ou seja, o espírito, esquecendo a matéria, o espírito, que vem a ser o sentimento, o amor, a fraternidade, o respeito. Então, além de ter uma predominância da matéria sobre o espírito, ainda estamos muito preocupados com a satisfação das paixões. Aquelas paixões tão próprias da parte material de cada um de nós. E eles complementam: no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. A lei do mais forte, né? O direito mais forte. E é por isso que a guerra, para esses espíritos, é um estado normal. Não os choca. Esses que estão mais ligados à matéria. Matar, morrer, agredir, ter uma guerra, brigar com o vizinho, isso não os choca. Por quê? Porque a consciência deles ainda não despertou como deveria despertar, né? Então, a humanidade ainda carrega de forma tão intensa o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o enriquecer a qualquer custo, levar vantagem em tudo, né? A prepotência, tudo isso fala muito alto para esses espíritos, no caso encarnados, que vivem dessa forma, né? E com isso, vivendo dessa forma, o homem, aquele que está carregando isso tudo, não consegue imaginar que ele faz parte de um conjunto muito maior. Ele olha só para si, para aqueles que estão em volta, então ele não consegue se imaginar fazendo parte de um grupo muito maior, de um todo. E sempre quer levar a vantagem sobre o outro, né? Se impor, quer dominar. Vamos lembrar,
no passado, eu tinha lá esse é só um exemplo, eu tinha lá a minha terrinha e ali eu plantava, colhia, puxava uma cerca para dividir com o outro, e aí de repente o outro tinha dado uma saidinha, eu puxo a cerca um pouquinho para dentro do terreno dele. Quero levar vantagens. E daí vai. O mundo evoluiu, mas a gente vive puxando a cerquinha para prejudicar o outro, né? E assim, age dessa forma, mesmo que esse seu comportamento errado, equivocado, possa lhe custar muito caro, mas ele não está nem aí, né? Inimizades, violências, insegurança, dor, doença, loucura, mas isso não faz parte da consciência dele, né? Vamos, quando a gente fala de um comportamento equivocado, de boa parte ainda dos seres que habitam esse nosso planeta, vamos pensar numa situação hipotética, tá? Só para ilustrar como uma boa parte da humanidade ainda se comporta, tá bom? É só uma ilustração. Imaginemos que dentro de um voo, né, sei lá, Lisboa para São Paulo, muitos passageiros a bordo, tá todo mundo lá a bordo. No meio do voo, uns passageiros começam com briguinhas. Por quê? Porque eles começam a invadir o território do outro, puxar cerquinha, tá? Então, eles, para muitos ali, naquela confusão, eles, além do lugar que eles estão sentados e que pertence a eles, pagar o bilhete, eles querem ficar com lugares dos outros. Querem esticar a perninha, dar uma deitadinha, né? E aí então acontece uma grande confusão. Briga, gritos, pontapés. E o motivo disso tudo é um. Alguns querem 2 ou mais lugares para ficarem mais comodamente instalados, enquanto os outros, que pagaram o seu bilhete, vão ficar de pé. Estranho, né? Qualquer pessoa de bom senso vai dizer: essa situação é uma loucura, imagina. E olha, coloca em risco a própria viagem de todos os passageiros que estão no avião lá em cima, né, a bordo do avião. Esse avião pode até mesmo cair. E tudo isso sem necessidade nenhuma. Pura loucura de alguns. Concordam? Não é para fazer isso, né? Agora vamos fazer um paralelo com a Terra. A Terra é uma grande nave com cerca de 8 bilhões de passageiros, tá? A situação é similar à do avião. Há espaço para todos. Mas existem países que, numa perspectiva egoísta, orgulhosa, estritamente materialista, completamente sem bom senso, colocam em perigo a vida alheia. Essa nave chamada Terra, sem perceberem que colocam em risco a própria vida, simplesmente para satisfazerem as suas ambições tão baixas. Isso acontece, né? Tem aí as guerras. As pessoas não imaginam que ao provocar a guerra pode colocar num conflito tão grande que acabe prejudicando todo o planeta. Vamos lembrar que no Livro dos Espíritos, a questão 743, Kardec pergunta: e a guerra? Vai desaparecer um dia da face da Terra? O que vocês acham? Será que um dia sumirá a guerra? A guerra ficará sendo coisa do passado, lá de trás? E os espíritos respondem: sim. Sabe quando? Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Parar para pensar nisso.
nesse momento até parece, no momento em que vivemos, parece uma utopia, parece um sonho inalcançável. Imagine toda a humanidade se aproximar a ponto de não ter mais guerra, se abraçarem, colocarem a cerquinha no lugar certo. Parece uma coisa de ficção, né? Ainda encontramos pessoas tão violentas, criminosas, desligadas desse relacionamento que é preciso que tenhamos todos nós. Só que já estamos a caminho da realização desse sonho. Parece mentira? Estamos. Que isso acontecerá no mundo de regeneração, que estamos aí nessa transição. As pessoas se tornarão, sim, se sentirão verdadeiramente irmãos. Haverá fraternidade, deixará de existir a guerra. Mas aí você vai perguntar, como que isso pode acontecer? É difícil, né? Tanta gente, um número grandioso de pessoas praticando o mal. Vai chegar. Sabe por quê? Isso é simples para a espiritualidade. Todos nós, sem exceção, vamos desencarnar, né? Alguns mais próximos, outros mais distantes, mas vamos desencarnar, vamos morrer. E aí existe o filtro da reencarnação. O que vem a ser isso? Vamos entender que a Terra, passando pela situação que está agora, muitas pessoas estão procurando evoluir, procurando crescer, colocando mais amor aqui dentro, respeitando o próximo, auxiliando, servindo, amparando. Muitos. Muito embora existam muitos que estão lá tirando pedra, se matando, provocando guerras, tudo isso. E a Terra? A Terra é uma escola. Uma escola que, na fase atual, ela está mudando de patamar. Ela está saindo daquela escola onde eram ministradas aulas para alunos da primeira à oitava série, o ensino fundamental. Nós temos lá alunos da primeira série, segunda série, terceira série, riscando, ainda falávamos ontem sobre isso numa palestra, riscando a carteira, colando chiclete embaixo da carteira, escrevendo bobagem. Mas nós temos alunos da oitava série que vão à escola, que vêm a essa escola Terra para aprender, para crescer, evoluir, aprender a amar, servir. E agora, esse planeta Terra, ele está saindo de uma escola, nesse exemplo, uma escola do ensino fundamental e vai se transformar numa escola do ensino médio. Por quê? Porque ela tem que satisfazer a necessidade dos alunos do ensino fundamental que chegaram lá na oitava série. Eles precisam se matricular para o curso médio. E aí? Vão desencarnar todos, e aqueles que insistiram em não aprender, insistiram em fazer dessa escola Terra um local para bagunça, para maldade, para guerra, eles vão querer voltar. Existe o processo da reencarnação. Vão encontrar matrícula nessa escola Terra, agora no ensino médio? Não. Não concluíram o curso, não aprenderam a amar, a servir. E o que vai acontecer com eles? Matrícula? Desculpa. Aqui não. Vamos arranjar um local onde vocês serão matriculados. Um mundo, um orbe, onde ainda está numa condição ainda mais primitiva, onde esses que permaneceram aqui nos primeiros anos do curso fundamental vão ser matriculados nessa escola. E lá, ó o detalhe, aqui eles aprenderam muito, mas o coração ainda é endurecido, sem amor. Então eles serão levados
a mundos ainda primitivos, para que eles lá auxiliem aqueles espíritos nativos daquele local que estão começando a sua caminhada. E esses que não podiam mais se matricular na Terra, em razão da qualidade moral pequena, estarão nesse local servindo, orientando, ajudando, porque eles já têm uma capacidade superior àqueles nascidos naquele local. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eles só tinham um olho, não podiam se matricular novamente na terra, mas nesse local, para onde irão, eles têm um olho, os outros ainda são cegos. Então, ali, eles terão a oportunidade de crescer, de evoluir, de conquistar aquilo que não conquistaram na Terra. Então, através desse processo, essa filtragem, vamos ver como é que vai ficar a Terra. A Terra ficará com os alunos que estão interessados com o curso médio. Que beleza! Querendo estudar, querendo aprender mais, querendo servir, e do ponto de vista moral, amar cada vez mais, ajudar cada vez mais. E é assim que a Terra está aí, nessa transição. Aqueles que partiram insistindo em não aprender, não vão poder retornar, né? Mas o Pai, que é todo bondade e todo amor, ele não fecha as portas para esses que insistiram em não aprender. As portas estão abertas numa outra escola. Isso, numa outra escola. E essa escola, para aqueles que aprenderam, cresceram, o mundo será outro. Um mundo de regeneração, onde o bem já supera o mal. Então será uma situação tão diferente para aqueles que puderem retornar, né? Então, pensemos. Muitos, nos dias de hoje, comentam: esse mundo tem que se modificar, esse mundo tem que procurar a paz, chega de guerra. Bom, não é propriamente um mundo que tem que se modificar. O mundo se modifica, como eu disse, ao lar, ele se modifica com a modificação do inquilino. O inquilino é que muda a casa dele. Então, quem tem que se modificar? Somos nós. Sim, modificar relativamente a esse mundo interior, os nossos valores, a nossa forma de nos comportarmos. É isso que precisa se modificar. E na Terra, muitos já estão empreendendo essa modificação, já estão crescendo. Por isso que estamos nessa transição. Vamos a uma historinha. Essa historinha eu vi numa publicação da Federação Espírita do Paraná, né? Muito bonita, essa federação é muito ativa, né? E nessa historinha fica bem demonstrada a diferença de valores nos corações humanos aqui, já na Terra. Há locais onde as pessoas têm um nível de conscientização para determinadas coisas maior em um local, outras têm um nível de conscientização para outras coisas em outros locais. Mas essa historinha narra um estrangeiro que está dentro de uma estação do metrô na cidade de Estocolmo, na Suécia. Esse estrangeiro, então, que não era sueco, ele entra na estação ali do metrô e ele repara que nessa estação, tem várias catracas ali para passagem, né, daquele que vai viajar no metrô. Todas elas para a inserção do bilhete. Entretanto, tinha lá no cantinho ela era uma catraca livre. Você não precisaria inserir o bilhete. Livre, grátis. A pessoa poderia passar sem pagar nada. E ele estranhou.
Poxa, mas por que todas as catracas eu tenho que inserir o bilhete e aquela lá, livre? Eu não vou pagar nada, vou passar por ela. Então ele vai até a vendedora de bilhete e pergunta, né? Olha, por que aquela catraca livre? Né? Ninguém vai pagar, passa direto. E nem segurança tem ali, tomando conta dessa catraca. É a festa, né? Pensou ele. E aí ela explica, a vendedora de bilhetes. Olha, aquela catraca se destina às pessoas que não têm dinheiro para a compra do bilhete. Então elas podem passar por ali. E ele estranhou a resposta. Puxa vida, mas é desse jeito? E aí ele pergunta para a moça, olha, e se a pessoa tiver dinheiro, mas simplesmente não quiser pagar, passar pela catraca? A vendedora tinha alguns valores nesse aspecto, alguns valores ali dentro diferente daquele turista, daquele que estava passando por ali. E ela estranhou o comportamento dele. E ela pergunta, mas por que será que alguém faria isso? Não fazia parte dos valores dela. Se tem dinheiro, por que não paga e passa pela catraca certa? Então, atônito, esse estrangeiro simplesmente pagou o bilhete e passou pela catraca comum de todos, seguido de uma multidão que apenas cumpria as normas, sem questionar. E a catraca livre, de graça, continuou vazia. Então, só aí a gente percebe a mudança de valores entre as pessoas. Por que eu tenho que levar vantagem? Eu tenho dinheiro, vou pagar. Ah, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Bom, aí minha consciência diz, bom, você não tem dinheiro, mas precisa viajar? Então passa por aquela catraca. Simples, né? Simples. Todo mundo deveria pensar dessa forma. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que nós, aqui na Terra, ainda não somos civilizados. A gente costuma dizer, né? Tem o selvagem e tem os civilizados. Mas ali ele diz, nós ainda não somos civilizados. Nós somos pessoas que apenas têm esclarecimentos. Ou seja, entre a teoria e a prática tem uma distância, né? Podemos ter até a teoria, saber que temos que nos comportar dessa forma, agirmos dessa forma, não agredirmos, não querermos tirar proveito, mas a prática, muitas vezes, é diferente da teoria, né? Queremos levar vantagem, queremos passar pela roleta de graça, com dinheiro no bolso, né? Não faz sentido. No Livro dos Espíritos, pergunta 793, os espíritos afirmam que só existe a civilização completa quando há desenvolvimento moral, sendo que atualmente, aqui na Terra, somos apenas povos esclarecidos, que só percorremos a primeira fase da civilização. Precisamos colocar em prática. Sabemos o certo, mas agimos de forma errada muitas das vezes. Então, sei o certo, vou fazer o certo. Então, é assim que se evolui. Mas sabemos que nascemos na Terra para evoluir intelectual e moralmente. Ou seja, largar essas ervas daninhas do egoísmo, que está aqui dentro ainda, do orgulho, está aqui dentro ainda, de todo tipo de maus pendores, ainda está aqui no nosso coração, ainda. E precisamos alimentar as tendências da fraternidade, da solidariedade, humanistas, tendências de justiça, ou seja, buscar realmente colocar a civilização no nosso meio, sair da teoria
e entrarmos na prática. Então, todos os causadores das guerras, né, todo tipo de guerra, não importa qual seja, a minha guerra comigo mesmo, a minha guerra com o vizinho, a minha guerra com o parente, a minha guerra com outros povos, alimentar essa guerra violenta que está acontecendo, infelizmente. Todos os causadores dessa guerra, ou dessas guerras, amanhã, quando largarem esse corpo carnal, pelo fenômeno natural da morte, deparar-se-ão com a sua consciência no mundo espiritual, no outro lado. E aí não dá para enganar. Ah, mas eu sabia, eu fiz o certo, mais ou menos. Você podia ter feito melhor. Eu poderia ter feito melhor. Não fiz. Eu vou me deparar com a consciência martelando aqui dentro. E aí entraremos em processos dolorosos de culpa. Podíamos ter feito melhor, não fizemos. De arrependimento. Finalmente, de expiação. Expiação, corrigir, expiar essas faltas, reparar essas faltas cometidas por nós através de uma reencarnação. E o mundo? O mundo está entrando numa fase de regeneração. Vou tentar me matricular nele. Ou posso me matricular aí? Dá uma olhada como que foi a vida anterior. Eu falhei, eu briguei com um vizinho, com um parente. Ah, tá. Então você ainda continua no ensino fundamental, hein? Tá. Vamos arranjar uma escolinha para você, lá na periferia. E aí, como é que fica? Vai ser difícil, né? Esses processos de correção daquilo que fazemos de errado, das guerras que promovemos e colocamos os outros no meio, maltratamos os outros. Essa correção pode demorar muito tempo para cada um de nós. Então é melhor que a gente não faça, né? Que a gente procure fazer da melhor forma possível. O Espiritismo, ele é um defensor intransigente da paz. Está aí nos pregando a paz, né? Ele contribui para a divulgação, a doutrina espírita, da ética, da moral deixada por Jesus, para que um dia a Terra deixe de ser esse pântano de dor para ser um jardim de flores. Só depende de nós aceitarmos a mensagem dele, de Jesus, modificarmos, sairmos desse pântano de dor para entrarmos num jardim de flores. Olha que coisa, hein? Então, precisamos seguir as orientações deixadas por ele. Amar os inimigos, amar o próximo, fazer ao próximo aquilo que eu desejo que ele faça para mim, perdoar aquilo que ele erra, e assim nós buscaremos a verdadeira paz que ele, Jesus, nos deixou. Ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele estava pregando a paz, né? Então, a paz que ele deixou para nós, que a gente tem que colocar aqui dentro, não é a mesma que o mundo oferece. O mundo, essa paz que aparece, vimos aí a semana passada, um acordo de paz, né, entre o Irã e Israel, com intervenção dos Estados Unidos. O mundo nos oferece uma paz proporcionada por decretos, por acordos, por intimidação. Ele prega a paz cometendo a violência, né? Uma paz sem a presença do amor, uma paz sem o respeito entre as partes, sem a compreensão entre os seres. É uma paz, está aí,
eu falei Irã e Israel e Estados Unidos, é uma paz carregada de arrogância, de prepotência, de vaidade, de orgulho, de ressentimentos. Que paz é essa? Né? Só não estou atirando a bomba, mas a guerra continua aqui dentro. Né? É uma paz que se rompe ao menor sinal de qualquer indisposição entre as partes. Bastou um olhar torto, a paz vai embora. Manda míssil, o outro devolve míssil. Aquele que tiver mais condições de arremessar, ele vai dizer: é melhor você ficar em paz porque eu te destruo. Que paz é essa? Né? Infelizmente, é aquilo que muitos conseguem aqui. Então, nem levam também, essas pessoas, não levam em conta a dor que eles espalham no meio da população. Então isso não é paz, de forma nenhuma. Isso é apenas uma interrupção temporária da guerra. Ela vai voltar. Em algum momento volta. Porque não existe respeito, amor. Não. Existe o interesse pessoal. Um grande líder indiano, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, né? Ele deixou uma linda orientação. Ele não era cristão. Deixou uma linda orientação. Ele disse: não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então o caminho nosso é promover a paz. Não tem um caminho que vai nos levar à paz. A paz tem que estar aqui dentro, né? Sem dúvida. Então, nós vamos ver como o coração do homem, mesmo aqui, nesse momento na Terra, né? No meio dessas guerras, sofrimento, dor, fome, como ainda o ser humano é capaz de encontrar situações que tocam o seu coração. E então ele mostra amor pelo semelhante, mesmo no meio da guerra, tá? Nós vamos contar aqui uma historinha que nós vamos ver como isso acontece, tá? Vamos lá. Quando os soldados chegaram a um campo de concentração na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, esses soldados ficaram chocados com as cenas que eles viram. Conta-se que um soldado, um desses, ao chegar na ala das crianças, chamou os colegas e decidiram dar alimentos para todos. As crianças estavam morrendo de fome. Tristeza, né? Aquelas crianças que estavam lá, proibidas de terem sonhos, obrigadas a ter pesadelos, doentes, abandonadas, sem o convívio com os pais, se é que estivessem vivos também, e com fome. Aquelas crianças carentes de ternura, pequenos. Conta a história, então, que formou-se, então, uma longa fila de crianças para receberem a refeição. Eles iam servir refeição para aquelas crianças. E, de repente, um soldado olhou lá para o final da fila e lá estava um pequeno menino, de mãos unidas, em prece, em gratidão a Deus, lágrimas nos olhos, quietinho, ia ter a comida, né? O soldado foi até ele, esse soldado que viu, foi até o final da fila, comovido. O soldado se ajoelhou diante daquela criança e deu um longo e comovido abraço nela. E o abraço, eu tenho comigo, é um dos gestos mais importantes, mais significativos entre os seres humanos. Porque no abraço, dois corações se aproximam de tal forma que se tocam. E esses corações conversam em silêncio. E ali, o soldado foi até o final da fila, abraçou aquela criança de uma forma tão linda
e ficaram ali abraçados. Então, acontece uma coisa que não se esperava. Várias crianças, com fome, saíram da fila da comida, formaram uma fila para ganhar um abraço. Deixaram a comida de lado para receber um abraço. Então vamos pensar. Qual é, prioritariamente, a nossa necessidade? Precisamos, sim, alimentar nossas almas. No Evangelho de João, capítulo 6, o Mestre disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esse mim é os ensinamentos dele, né? Então, nós precisamos do amor entre nós. E é aí que nós vamos angariar forças para prosseguir. Aquelas crianças deixaram a comida em segundo plano para ir buscar um abraço. A guerra estava ali. Aquele soldado não ficou endurecido em razão da guerra. Ele teve aquele momento tão bonito, sublime, de ir e abraçar aquela criança. Então, gratidão e amor são essências que devemos compartilhar para juntos, todos nós, seguirmos em frente. E é assim que se extingue as guerras no planeta. Então, permita esse abraço do Criador em nós e esse abraço levarmos para os outros. E talvez esse abraço seja a prioridade que mais se necessita. Precisamos descobrir esse abraço e distribuir esse abraço. Combinado? Então, vamos encerrar com a prece, né? É a prece também que nos encaminha para a paz, para que haja uma união de todos nós, vibrações boas que possam envolver esse planeta e que possam envolver o coração daqueles que ainda promovem a guerra. Vamos fechar os olhos? Vamos lá. E trazendo à nossa frente o príncipe da paz, Jesus. E a ele agradecemos por nos deixar orientações tão bonitas, para que todos nós se preocupe muito em colocar dentro de si esses ensinamentos, que vão começar logo no início já a promover uma paz aqui dentro, diminuindo os conflitos existenciais, os conflitos que temos com pessoas às vezes até tão próximas, conflitos que temos com pessoas que estão distantes, que aprendamos então a abraçar, porque o abraço são corações que se tocam e conversam em silêncio. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado pela paciência, né? Semana que vem estamos juntos novamente. Maria Aparecida Barbosa, Áurea Manara, Michel, tudo bom, Michel? Quem mais está aí? Tadeu Flegger, velho amigo, Almeida, Alceia, Paulo, obrigado a vocês, tá? João Carlos também, todos vocês. Semana que vem estaremos juntos novamente. Aí a Lindalva, mandando um abraço a todos. Maria Aparecida Barbosa, gratidão a você, a todos vocês, tá bom? E vamos vibrar paz pelo planeta e que essa paz chegue no coração daqueles que promovem a guerra. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Obrigado pela paciência. Tchau, tchau.